Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente vai ver mais um espetáculo aqui do gênio ucraniano Ivanchuk, jogando agora contra o leão armênio que joga pelos Estados Unidos, Levon Aronian. Vamos dar uma olhada nessa partida espetacular, vamos lá. Muito bem, galera, temos aqui o leão armênio de brancas, lembrando o torneio online, 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. Eu vou mostrar a partida e ao final vou mostrar a classificação e na verdade quem passou para a próxima etapa, que agora serão os nocautes, chaves aí, tá bom? E antes, galera, relembrando aí, para você que quer melhorar no xadrez, o combo de curso da trilogia com o mestre Feed Lucas Cardoso, tá bom? Os cursos básico, intermediário e avançado, 3 cursos para você melhorar no jogo, cobrindo vários aspectos do xadrez, tá? Acesso vitalício e tudo mais, aproveita aí que tá numa condição bastante especial, o link tá aqui na descrição do vídeo. Muito bem, galera, Levon Aronian, o leão armênio, abre aqui com D4 e o gênio ucraniano Vasily Ivanchuk responde com D5. O peão dama, bispo em F4, sistema London, olha aí jogadores de London, E6 aqui pelo Ivanchuk e depois de E3, diretamente aqui C5 atacando o centro, dando liberdade para a dama poder jogar. Cavalo em F3 foi jogado, cavalo C6 segue com desenvolvimento, cavalo de B em D2, deixando o peão de C livre para poder jogar C3, para poder jogar C4, para poder jogar dama B3 se precisar. E aqui bispo D6 combatendo o bispo de casas escuras. D por C5, permitindo a captura aqui em F4, seria possível inclusive jogar aqui um bispo por F4 e depois seguir com dama F6, acho que dá um bom jogo aqui, com certeza com chances para os dois lados, mas Vasily Ivanchuk mudou o nome desde 2020, né, de Vasily para Vassilo, o nome mais ucraniano do que russo, e aqui bispo por C5 então pelo Vasily Ivanchuk, o Chuck Norris do xadrez. A partida seguiu com A3, dando um reforcinho aqui na casa de B4 e o bispo volta para D6, mais uma vez combatendo o bispo de casas escuras e aqui o Aronian decide trocar, bispo toma, dama toma e C4, rasgando o ataque aqui no centro, tentando trocar um peão que não é central por um peão central. Cavalo em F6 seguiu o Ivanchuk, C por D5 me dá esse peão central para cá, E por D5 vou jogar com o peão isolado, não tenho medo, olha aí galera, peão isolado é aquele peão que não tem nenhum outro peão aqui amiguinho para poder ajudar ele aqui, ó, né? Não tem nas colunas adjacentes, ele vai precisar de defesa com peças, tá? É o chamado peão isolado. Torre C1 foi jogada aqui pelo Aronian, Ivanchuk segue aqui fazendo roque, colocando o rei em segurança, e aqui bispo B5 completando o desenvolvimento, preparando para proteger o rei, Levon Aronian. E aqui bispo G4 também segue completando o desenvolvimento, Ivanchuk. H3 e agora bispo H5, roque colocando o rei em segurança, torre de F em D8, dando suporte para o peão isolado. Tem um peão isolado? Tem. É um problema? Não necessariamente, mas tem que saber jogar quando você tem um peão isolado, né? E aqui o Ivanchuk vai ensinando algumas coisas, dando reforço total. Uma das maneiras de você jogar com um peão isolado é se livrar dele no futuro, trocá-lo, né? E o Aronian não quer permitir isso, por isso ele segue com bispo por C6, enfraquecendo o controle da casa de D4, falando que você vai continuar com o peão isolado, ou então você vai criar uma fraqueza aqui em C6. Essa foi a decisão do Aronian. Trocou o peão isolado por um potencial alvo aqui em C6 e um alvo aqui em A7. Essa é a ideia do Aronian. Ivanchuk segue aqui, Aronian segue com dama C2, imediatamente indo para cima do alvo. E aqui, torre de A em C8, Ivanchuk traz mais uma proteção. Dama em C5, bloqueando o peão de C6, propondo trocas. E aqui o Ivanchuk segue primeiro com bispo por F3 e depois de cavalo por F3, dama por C5, torre por C5 e centraliza o cavalo aqui na casa de E4. Atacando a torre, não dando tempo aqui de dobrar e ir pra cima do peão de C6. Mas esse torre A5, o Aronian, segue agora pra cima dos alvos aí que ele criou. Essa é a temática aqui do jogo. Vamos ver como é que Ivanchuk vai jogar isso daqui. Torre C7 primeiro, protegendo aqui ambos os peões. E agora B4, fixando o peão aqui de C6, né? Agora já não pode mais, fica difícil aqui de avançar, né? Apesar de que daria pra jogar, quer jogar C5, a hora é agora, né? Ainda dá pra jogar um C5 aqui, mas o Ivanchuk prefere jogar de outra maneira, vamos ver. Ele joga com cavalo D6 e agora cavalo aqui em D4 pelo Aronian, pressionando mais uma vez aqui em C6. Temos torre de D em C8, trazendo a proteção total, torre C1 e a gente vê que realmente Ivanchuk tem dificuldades aqui na posição. Vamos ver como é que ele vai querer jogar nesse caso, né? Porque tá difícil aqui o peão, ninguém pode se mexer aqui, né? A partida seguiu com rei F8 e agora torre A6. E agora como é que faz, né? Como é que faz para defender
Aqui o peão de C6 que está atacado 3 vezes e só tem 2 defesas. E o Ivanchuk então joga o lance cavalo C4 fazendo o bloqueio, continua protegendo. E o Aronian manda bala agora no lance E4, tentando desviar a defesa aqui do cavalo. E mais do que isso, já que o peão não pode capturar, o Aronian tem tempo livre para ativar a maioria dele da ala do rei, hein? Vamos ver que interessante. G6 foi jogado e aqui, galera, não vale a pena pro Aronian, por exemplo, capturar aqui, porque isso de certa forma ajuda o Ivanchuk a ter um pouco mais de jogo, abre a coluna C e apesar de existirem 2 alvos aqui, né, essa é a grande discussão, se valeria a pena dar atividade para as negras em troca de ter 2 alvos aqui fáceis, mas o Aronian faz a leitura correta, isso daria contra-jogo para as negras, por isso ele segue com F4. E aqui o Ivanchuk vai para esse lance, galera, que é um lance espetacular, o único lance da posição, C5. O experiente Ivanchuk, ele percebe que é hora de entregar um peão para ganhar atividade. Pessoal, é muito difícil de fazer esse lance que o Ivanchuk fez. Só realmente um jogador de muita criatividade, muita experiência em finais para fazer o que o Ivanchuk vai fazer aqui agora. C5 exclama. Porque depois de B por C5, torre por C5, sim, o peão de E4 agora está atacado. E5 foi jogado, mas existe um alvo agora aqui em A7. E o Ivanchuk segue aqui mostrando toda a sua experiência com cavalo D2, permitindo a troca das torres e vai cair um peão. Torre por C5, torre por C5 e torre por A7. Por que que o Ivanchuk fez isso? Vocês perceberam que ele estava agonizando na partida? Todo na retranca, ele ia perder a partida. Ele encontra o único recurso, que é o quê? Entregar um peão para conseguir contra-jogo e jogar com o peão passado. Que coisa linda. Torre C4 atacando o cavalo. Cavalo em E2 e agora D4 avançando com o peão. Torre D7 tentando parar o avanço do peão e aqui cavalo B3. Que configuração bonita aqui do Ivanchuk, protegendo o peão. A torre vai poder ir para 3 e de repente ele vai até poder trocar esse peão e jogar um final de 4 contra 3, onde ele pode segurar o empate. Bela ideia aqui do Ivanchuk. O Aronian tenta dificultar, segue com o cavalo G3. Cavalo C5 aqui pelo Ivanchuk atacando a torre, dando suporte para o avanço do peão. Torre D5 e agora D3 chegou. Cavalo em F1 tenta impedir o avanço do peão e agora a torre C3. A torre aqui cumprindo um papel muito interessante. G3 foi jogado agora pelo Aronian, né? Seria possível também jogar A4, no entanto cavalo por A4 traria igualdade aqui tranquilamente para o Ivanchuk. A partida seguiu com G3 e agora nós temos cavalo em E4 aqui pelo Ivanchuk, deixando o cavalo amarrado na proteção aqui do peão e do avanço, né? A partida seguiu com A4 e agora D2 aqui, olha que lance bonito do Ivanchuk, abrindo um ataque descoberto, por exemplo, se cavalo por D2, existem várias maneiras, torre por G3 já é um lance muito bom e talvez até torre C1 aqui seja um lance ainda melhor, né? Seguido aqui de torre C2 com um ataque aqui realmente bastante forte, no mínimo as pretas já igualam aqui numa posição como essa, se é que não estão melhores, né? Uma peça a mais para alguns peões, uma luta boa aqui, as negras não perdem mais, né? Com um bom jogo não perdem mais. Bom, se puser eu contra o Stockfish é capaz de eu perder aqui ainda. Mas beleza, galera, aqui rei G2 foi jogado e agora torre em A3, olha só o Ivanchuk indo pra cima do peão, que maravilha, né? Torre D4 foi jogado atacando o cavalo e defendendo o peão. E aqui o Ivanchuk vai para essa sequência genial. Torre por A4, olha aí que legal, defendendo o cavalo, sacrificando 2 peças para poder finalmente trazer a dama de volta para o jogo. E o Aronian aceita o desafio, torre por torre, peão promove para dama, torre por cavalo, vamos jogar esse final, dama contra cavalo e torre. E galera, o Ivanchuk tem uma combinação de vitória aqui, mas é típica de problema, tá? Isso aqui é como se fosse um problema de xadrez, a gente não imagina, aqui se disser, né, o ponto todo é esse, se você disser pro Ivanchuk, pretas estão ganhas, ele vai achar, mas ele não sabe se ele tá ganho ou não, então aqui ele segue simplesmente jogando com dama D5, aqui cravando a torre, um lance bastante natural, forçando o rei F3, né, mas se você avisar pra ele, pretas jogam e ganham, talvez ele encontrasse aqui a sequência vencedora, dama C2 com cheque, atacando a torre e depois de rei F3, o lance vencedor dama B1, olha que configuração bonita aqui da dama, olha essa geometria desse ataque. E o rei, olha a situação, o cavalo está atacado. Quem que pode defender? A torre não pode. A torre não pode vir para casa de 1. O rei não pode. O rei não pode tentar defender o cavalo porque cai a torre. Então o cavalo vai ter que sair daí, conclusão natural aqui da posição. Para onde esse cavalo pode ir? 3 casas.
Vamos ver o que acontece nos 3 casos. Cavalo aqui em H2 levaria dama em H1 com cheque e o rei tá sobrecarregado. O cavalo cai aqui, o cavalo a gente tem um final ganho para as negras. Tá, o cavalo não pode ir para lá. E aqui em D2 também não funciona. Dama D3 com cheque e o cavalo vai cair no próximo lance. E então, perdão. Aqui dama C2, aqui rei vem pra cá e aí vem pra cá. E cavalo E3 foi o único que a gente não viu aqui. Também, mais uma vez, teria dama em H1 com cheque. E se cavalo G2, olha que bonitinho, né? Esse tema aqui, dama F1 com cheque. E mais uma vez vai cair aqui o cavalo, né? E se não cobrir aqui de cavalo, se jogar qualquer outra coisa, tá caindo aqui a torre, né? Então teria que cobrir de cavalo mesmo. Bonitinho, né? Isso aqui realmente é de problema, né? Se você disser pro Ivanchuk nessa posição pretas joga e ganha, talvez ele, que é um grande também solucionador de problemas, poderia encontrar, né? Mas aqui ele segue jogando com dama D5 e agora o Aronian defende aqui a posição. H5 foi jogado pelo Ivanchuk, cavalo E3 e de repente o Aronian tá conseguindo soltar aqui as peças, tá coordenando aqui as peças, tem uma maioria perigosa avançando. O Ivanchuk tem que tomar cuidado, dama C6, F5 avançando com a maioria, G5, E6 tentando criar um peão passado, de repente vai ficando difícil aqui pro Ivanchuk. F6 foi jogado, E7, cheque, rei E8, e aqui tem um problema pro Ivanchuk, hein? Qualquer cheque de cavalo aqui acabou a partida. Por exemplo, se esse cavalo consegue chegar aqui em D6... acabou o jogo, né? Cheque, se o rei sair daí, promove o peão. Então, o que o Ivanchuk vai ter que fazer? Tem que evitar cavalo D6. A dama vai ter que tomar conta dessa casa o tempo todo. Cavalo C4 foi jogado pelo Aronian e a dama tem que evitar a qualquer custo o cavalo vindo para D6. A posição é delicada demais, o Ivanchuk tem problema sério na posição. Dama D5 foi jogado, mantendo a cravada da torre, controlando a casa de D6. A dama vai tentando fazer o que pode, rei E3 sai da cravada e agora dama C5 com cheque. Rei vai para D3, dama D5 com cheque, rei C3 e aqui... dama C5 foi jogado, mantendo o controle da casa de D6. Torre 6 foi jogado e agora dando suporte para o cavalo. E aqui realmente é muito difícil de achar o lance das negras. A gente cai em mais um problema aqui. Pretas jogam e empatam. Parece impossível, mas existe um lance aqui que empataria a partida e seria o lance H4, tá? Esse lance aqui, por incrível que pareça, empata o jogo. Qual que é a ideia? O cavalo tá cravado. Não pode fazer nada. Aqui se G por H4, G por H4 e você passou a vez, né? A ideia toda é essa, é passar a vez. E aí, vamos supor, o rei sai para a casa de B3 e você crava aqui o cavalo, né? Sempre com esses temas. E se o rei sair para a casa de D3, tá caindo em F5 com cheque, né? Então teria que passar a vez aqui, jogar H4, essa é a chave aqui do problema. O Ivanchuk acaba jogando dama C7, mantendo aqui o cavalo cravado, mas agora rei D4 e acabou. Não tem mais como evitar o cavalo vindo para D6. O Ivanchuk já mostra durante a partida que tá bem chateado aqui, joga qualquer lance, mas depois de rei D3. Ivanchuk, meus amigos... abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais. Infelizmente, aqui para os torcedores do Ivanchuk como eu, ele acabou sendo derrotado aqui pelo Aronian. Palmas e respeito aqui ao Aronian, um grande jogador, né? Realmente fez uma partida espetacular. Ele mesmo chamou de milagre. Ele foi entrevistado depois do Aronian e falou: olha, vencer essa posição para mim era um milagre. Sobreviver ali já era um milagre, né? E vencer então, palavras aí do Aronian, inclusive usou o termo do Hans Niemann, né? É curioso isso, o tal do milagre, né? Mas é uma maneira de dizer, uma expressão, né? Mas aqui realmente o Ivanchuk tinha tudo para ganhar essa partida e com isso se despede aqui do torneio o Vassil Ivanchuk, que chegou muito perto, né? Se ele ganhasse aqui do Aronian, ele iria para a próxima etapa aí, para as chaves, né? E tudo mais. Uma grande partida aqui do gênio ucraniano, faltou pouco ali, né? Mas realmente caiu numa situação ali de problema e era difícil demais, né? E aqui então vamos puxar aqui o relatóriozinho do chess.com e ver a precisão aqui dos jogadores. E ao final aqui eu vou mostrar o relatório e vou mostrar também como é que foi a premiação, quanto que eles ganharam aí dinheiro, quem que passou para a próxima etapa, quem vai jogar contra quem, tá bom? E inclusive... a questão que pode ser que Magnus Carlsen ainda caia com o Hans Niemann, inclusive na final, hein? E aí tá toda a polêmica. O que será que vai acontecer nessa situação? Será que o Carlsen vai se recusar a jogar de novo? Né? Seria um drama que a gente provavelmente não gostaria que acontecesse, né? Mas existem chances que isso aconteça, né? Muito bem, galera. Vamos ver aqui saindo o relatório. Vamos ver a precisão aqui de Vassil Ivanchuk contra Levon Aronian.
Daqui a pouquinho saindo aqui o relatório, né? Pois é, vamos ver. Eu acho que vou chutar aqui, ó. Ó lá, eu ia chutar mais pro Ivanchuk aqui. 89,6 pro Ivanchuk, 93,5 pro Leão Armênio, né? Foi bem demais, Oronian, foi bem demais. A gente vê que o Ivanchuk realmente tinha aquele final ganho. O único momento, né, que ele poderia ficar ganho foi aquele sequência de dama lá, mas acabou não encontrando e depois não encontrou aquele H4 lá e aí realmente não deu mais, né? E aqui então vamos mostrar a classificação. Aqui ao final, então, o Magnus Carlsen com uma partida a menos. Olha a pontuação dele, galera, 34, é muito à frente do segundo colocado, né? A vitória vale 3, aqui vale mais e tal, mas ele praticamente ganhou tudo, né? O Magnus Carlsen perdeu aquela que ele se recusou a jogar contra o Hans Niemann. O cara realmente é um monstro em relação a essa galera que tá jogando aqui, né? Arjun Erigaisi, olha aí que legal, prodígio, segunda colocação, Hans Niemann, outro prodígio, terceira colocação, Pragnananda, outro prodígio, Vincent Keimer, outro prodígio. Os prodígios tomaram conta aqui do pódio, né? Do segundo ao quinto colocado aqui. Muitos prodígios. Lee Kuan Lee, Christopher Yu, galera. O Christopher Yu tem 16 anos, se não me engano, 15 anos. 15 anos de idade, ficou à frente de Levon Aronian, à frente de Guerrero, Ian Duda, né? O David Navara, o Radoslav Ivanchuk, Sarit, Gelfand, Adban, né? Então tá de parabéns aqui, acho que deu um grande destaque aqui pro Christopher Yu de 15 anos de idade, galera. Jogando uma barbaridade, né? Acima de Guiri, é realmente impressionante. E esses 8, então, primeiros colocados é que passam para a próxima etapa. E a gente vai ter, então, agora nocaute. Magnus Carlsen contra Levon Aronian. Teremos aí o Pragnananda contra o Vincent Keimer. Opa, eu tô meio grande aqui na tela, ó. Pragnananda contra o Vincent Keimer, Hans Niemann contra o Lee Kuan Lee e o Erigaisi contra o Christopher Yu, tá bom? Isso aí que vai acontecer agora na fase de nocautes. Tá bom, galera? É isso. A gente segue cobrindo mais partidas aí do Meltwater. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!